Olá, estamos no ar com A Palavra é Tua, o podcast do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul. Ao meu lado, Alander Dias, o nosso jornalista sindicalizado. Olá, Vivi, olá, Jorge. Prazer estar aqui com vocês. Bom, e hoje aqui na nossa mesa para falar de fotografia, Jorge Leão. Pouco tempo, né? Mais de 20 anos de fotojornalismo, fotodocumentário. Jorge Leão, conta como é que a fotografia entrou na tua vida. Conta pro pessoal. Eu tenho o DNA, né, de fotógrafo do meu avô, Juvenal Leão, né? Meu avô, que a minha mãe era pequena, minha mãe já contava que o meu avô em São Paulo, os finais de semana ele pegava a Brownie, a Kodak Brownie dele, caixinha, e com um rolinho de 12 filmes ele ia fotografar o cotidiano de São Paulo. Vendedor de amendoim, mendigo, cais no cais. E era bem interessante. Eu gostava dessas histórias, né? E eu dizia, pô, meu avô é fotógrafo, mas era um fotógrafo amador, né? E ele tinha esse olhar, né, do urbano, né? E eu brinco também que o fotojornalismo, de alguma forma, ele estava inserido em mim porque tinha um hábito que ninguém me ensinou, mas que eu gostava muito. Eu, quando era pequeno, eu recortava as fotos de jornal e eu olhava crédito. Olha só! Eu não sei por que eu fazia isso. E eu pegava aqueles cadernos, assim, dos anos anteriores, que eu não ia mais usar, e eu pegava aquele correio standard grandão, abria aquilo, via aquelas fotos lindas, assim. E aí eu pegava e ia lá e olhava o nome. Quem é? Né? Aí tava lá, fulano, ciclano, um pessoal que eu tive o prazer de conhecer, que depois se tornaram meus colegas, né? E aí eu, imagina, guri, admirava aquele pessoal, porque ficava marcado. Eu não sei porquê, mas sempre olhava a foto e quem tinha tirado a foto. E era muito legal isso. E ali eu já ia despertando esse olhar. Geralmente guri, né? Futebol, gostava daquelas fotos bonitas de futebol. E aquilo foi entrando, o recorte de jornal é algo que eu faço até hoje. E é um hábito que depois eu descobri, que a minha mãe falou que o meu avô tinha o mesmo hábito, né? Ele recortava aquilo que ele achava interessante. E é um aprendizado para nós fotojornalistas, né? A gente que trabalha com fotografia, de alguma forma, uma coisa é certa, a fotografia ela é interdisciplinar, né? A fotografia, eu sempre digo, quando eu dou um curso de foto documental ou fotojornalismo pessoal, eu falo o seguinte: fotografia ela é interdisciplinar e a técnica vem bem depois. Tem uma série de coisas que vem: linguagem corporal, né? Programação neurolinguística, antropologia, sociologia, parte filosófica. Então, dizer, mas o que tem a ver tudo? Tem muito a ver. Tem muito a ver. A técnica, já dizia Bresson e tantos outros, a técnica, às vezes, em 15 minutos tu vai ali e diz para a pessoa, funciona assim, 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 e um clique, né? Mas, antes disso, tem a pessoa, né? Sim. E as coisas estão aqui. Então a fotografia, tu faz a fotografia, né? Tu faz como o Salgado diz, com a tua cultura. Toda a cultura que tu adquire. Então não é só chegar lá e dar um clique. Por isso que, como nós falamos anteriormente da escola, né? Tem uma escola anterior aí que, óbvio, a nossa escola o que era? Era o rolo de filme, tu te preocupava em sair, tipo, um dia lindo como hoje, beleza, ISO 100, né? Nublou, uns rolinhos de 400, né? E se escureceu demais, o pessoal que é da antiga sabe, o velho puxa, né? Vamos puxar esse filme, né? E aí é aquela coisa, né? A alquimia do sal de prata, todo aquele romantismo da fotografia, que fazia parte. Hoje, a fotografia, ela mudou, e a gente tem que se adequar a essa mudança. Isso é fato. Mas essa questão da nossa cultura, do nosso aprendizado, de buscar o conhecimento, e a gente precisa buscar o conhecimento, e a técnica tem que ser a última coisa.
diafragma, abertura, ISO, tudo isso é importante, né? Tudo isso é importante, né? Para tu compor a composição, o enquadramento, tudo isso, a técnica é importante. Mas antes da técnica, se tu te baseia só na técnica e no equipamento que tem, né, não te garante que tu vai ter uma boa foto, né? Às vezes agora a gente está na Feira do Livro, tu vai com uma pauta da Feira do Livro, né? E aí, bom, é Feira do Livro, muitas bancas, muitas pessoas, vem a parte da observação e não sair clicando, né? Olha uma criança, uma jovem leitora, né? Olha um senhor idoso ainda lendo. Então a gente explora, né? Tem que buscar aquela imagem que vai mexer também um pouco com o sentimento, porque clicar, muita gente passa na feira, muita gente interessante olhando um livro, uma mão, um detalhe, né? Uma mão de criança tocando um livro, às vezes um livro que é além da idade dela, né? Às vezes é um suspense, não é a parte infantil. Então são detalhes assim que a gente fica sempre atento, né? O fotógrafo, ele tem que estar atento, né? E aí, voltando a essa questão, é importante por isso, né, que a gente saiba que a busca do conhecimento, ela é infinita. Sim. Quem falar para mim assim, não, para mim já deu tudo, eu já cheguei ao mar, eu já sei tudo, não existe. Tenta na hora de se aposentar e fazer foto dos netos, só que não precisa. E mesmo assim, ele vai ter que trabalhar, né? Porque ele vai ter a psicologia que às vezes não quer ser fotografada. Principalmente se tem dois, né? Se tem duas crianças juntas, uma nunca tá muito afim com a outra. Tem sempre... Eu brinco, né? Que o meu guri tem 16 anos agora. Também tem um pouco do DNA da fotografia, mas eu brinco que eu tirei todas as fotos que eu podia tirar dele até uma certa idade. Sim. Que hoje ele quer fotografar, né? Ele quer fotografar, ele não quer se fotografar. Então, esse é a questão da psicologia, como é que fica. E a fotografia, na verdade, respondendo a essa baita resposta, a fotografia já estava no DNA, né? Eu brinco, né? Se eu tivesse que escrever um livro da vida, da minha vida, uma autobiografia, seria Os Leões da Fotografia, né? Olha só! Gostei! Do meu avô até, enfim, as próximas gerações. Olha só, não? E o legal é que ele observa todo o equipamento que o avô usava, e isso também te trouxe uma base, acredito eu, assim, para os teus estudos e para o dia a dia. E para mim, estudante, que tive cadeiras de fotojornalismo, eu fico sempre com aquela dúvida: qual é o equipamento ideal para usar? Existe um set todo composto, caro, ou realmente é a sensibilidade do fotógrafo, como você mencionou, que vai trazer aquele take bonito assim para as pessoas, né? Contando uma história. Eu sempre digo, uma máquina, não vamos longe aqui, um celular, tu já faz uma boa foto. Não é uma câmera, mas tem recursos. E sabendo usar, né? Mas mesmo com os recursos que tem aqui, vem isso. Essa questão da tua sensibilidade. E isso é muito importante, né? Porque tu pode fazer um fotão no celular e fazer uma foto comum, né? Com um grande equipamento. E o interessante é que os celulares, o que eles têm? A gente tem que entender uma coisa, que aí entra um pouco da técnica depois, né? Que tu tem essa acessibilidade, é o que tu quer mostrar, né? E aí vem grande angular, lente normal, a cinquentinha tradicional. Cinquentinha tu faz chover. Isso aí com uma cinquentinha tu não reclama. Tu sobe, desce, enfim, vai para trás, vai para frente. Mas a grande angular é legal, ela aproxima, eu digo, ela é lente quente. Eu sou um fã da grande angular, uso bastante no fotojornalismo. Eu gosto de chegar na cara, né? Eu gosto de chegar perto, não gosto de distância. Já tem colegas que gostam de trabalhar com lente longa, fria para mim, distante, chego bem perto do teu rosto, mas tão bem afastado. E eu já gosto, talvez por ser também fotodocumentarista, de chegar perto. Mas qual é a lente ideal? É aquela lente que tu quer mostrar o sentimento, porque tem essa questão de temperatura de lente. A lente, ela tem uma estética. Que estética tu quer mostrar aí, né, na tua composição, enfim. Aí tu diz, eu quero... eu, né, sou fã da grande angular por isso, porque
o estilo de foto às vezes que eu gosto, de chegar perto, chegar próximo, né? De estar perto, de sentir o clima da pauta ou o clima do documental que eu estou fazendo, eu tenho que chegar perto, né? Mas tem fotógrafos, e não é errado, é um estilo de cada um, que consegue atender a sua pauta, trazer o seu material só com lente longa, que para mim são as frias, né? Aquela lente que tu tá longe, assim, né? E lente quente é aquela que tu tá bem próximo ali. Muito bom. A minha experiência de estudante de fotojornalismo é bem antiga, né, inclusive. E nós tínhamos um laboratório na FAMECOS onde revelava realmente, né. E, bom, olhando aqui nas fotos, Schroeder era meu professor de diagramação e a gente diagramava com régua de Pica, né. Sim. E, embora eu entenda toda a evolução, né, do jornalismo, vamos falar de uma maneira mais ampla, às vezes eu acho que hoje em dia falta um pouco, nem que seja a título de curiosidade, os estudantes, né, conhecerem essas técnicas antigas, que tu mesmo acompanhou a maneira que teu avô fotografava de uma maneira amadora, né, e porque tu já tinha já era ligado, né. Eu me lembro do primeiro boneco que eu fiz de jornal, me lembro de estar revelando fotos no laboratório, né. Então, assim, umas coisas que eu acho que fazem parte da... Como é que nós chegamos aqui? Porque se passou por todos esses caminhos, né, e eu acho que isso hoje faz falta um pouco de... Claro que até pela estrutura, por custo, tudo, né? Mas tu conseguir mostrar um pouco de como essas coisas funcionavam, até pra gente respeitar como é que tudo se fez, né? Como se criou. A própria questão da TV, que eu que sou cria de televisão, eu me lembro da primeira externa que eu fiz, era uma beta gigante, era uma fita enorme. Então, isso reduziu até o número de pessoas, né, que compunham a equipe. Porque tinha um cara que só segurava, era uma coisa gigante, parecia uma coisa de fita cassete, uma coisa de fita cassete gigante, uma máquina, ficava segurando aquilo, e o cinegrafista segurava a câmera, e aí tinha o repórter, e aí tinha o motorista para ajudar toda aquela confusão. Tinha toda uma estrutura. Hoje em dia, a gente vê na rua, né, o pessoal aqui, ó, celular aqui, fone aqui, entrando ao vivo e deu, não chama ninguém, né? Então eu acho que também algumas coisas, eu não sou, muito pelo contrário, contra a evolução, eu acho que a gente tem que evoluir, mas eu sou contra a banalização. Né? E eu acho que na nossa profissão algumas coisas começaram a ser banalizadas, porque isso reduz custo, porque a matéria boa é a que entra, a foto boa é a que está ali na hora para fechar o jornal, e não é assim. Eu não concordo com isso. Queria saber a tua opinião. Na verdade, tu falou bem, banalização. O que acontece? Hoje, nossos colegas aí, eu ainda não tenho feito, mas vou chegar lá, porque é uma questão de, como Darwin dizia, né? Não é o mais forte nem o mais inteligente, é o mais adaptável que sobrevive. Exatamente. Então, essa teoria dele aí até hoje vale. Então, assim, o drone é a única coisa que eu não tô ainda, mas vou chegar no drone. Mas meus colegas é a realidade. O pessoal faz vídeo, fotografa, capta a imagem pro drone, faz vídeo pro drone, e aí vem aquele negócio. No início tinha mas drone não. Claro, a gente que é ainda da escola antiga sabe que é um passarinho eletrônico clicando, né? Não é tu. Mas tu tá vendo aqui, de alguma forma é tu que. Então a gente já tá aceitando, mas é tu que opera. E é uma tecnologia que tá aí, que a gente não pode negar. Se a gente se fechar, né, na questão das tecnologias, aí a gente volta lá para a filosofia, Platão, a caverna de Platão. Sim. A gente não pode ficar com medo disso. Não pode. O mundo é real, é isso aí. E eu acho que essas tecnologias, para nós aqui da imprensa, né, jornalismo em geral, audiojornalismo, reportagem, é muito bom. A gente pega depoimento na hora, manda foto na hora, faz vídeo na hora e a gente não pode ficar parada. Isso é uma realidade. Agora, feito sem banalização. É bem como tu falaste. Então, assim, o que eu vejo?
tem um fotojornalista, um repórter fotográfico lá, tem um repórter lá, já tem uma equipe lá. Não pode... Hoje o que a gente vê, que é uma coisa que me incomoda e incomoda todos os nossos colegas da área da imagem, é o quê? A reprodução, se pegou um vídeo, estava lá, fizeram um vídeo, aí vão lá, fazem um corte, a reprodução e vai para um jornal às vezes. Reprodução. Não. É imagem, era do local. Mas isso começa o quê? Não é... Por que nos incomoda? Porque um fotojornalista deixou de colocar uma foto ali. Sim. Então, o que eu vejo? Né? Aí depois vem um outro episódio. Uma pessoa, um transeunte, passou na hora e mandou aquela foto. Sim, ele pegou um momento, aí manda aquela foto, vai o crédito da pessoa. Tá, isso é algo que aconteceu, estava na hora ali, a gente sabe que o jornalismo é assim. Mas isso não pode virar moda. E isso, a gente sabe que isso tem acontecido, que as pessoas, olha só, vi isso, mandei, e aí começa, e aí para que nós? Eu vou puxar a brasa para o nosso, para que nós, fotojornalistas? Não, então? E isso está acontecendo, e aí as pessoas não conseguem entender que, na verdade, isso é uma precarização da nossa profissão. Exatamente. Né? Toda vez que qualquer veículo de comunicação entra com aquela história, me manda a tua pauta, eu não preciso de um produtor. Uhum. Me manda o teu registro de imagem, não preciso de um fotojornalista. Uhum. Né? Então, isso é uma precarização. Aí tu pensa, nós já estamos do lado de cá, né? Ele está no início, ele tá no início desse caminho. Uhum. Vamos precisar desse profissional. Exatamente. Sabe? É isso que as pessoas têm que questionar, que é uma coisa muito maior. E aí, nesse caminho, a gente entra numa briga nossa que é muito séria, que é a questão de quem pode fazer esse tipo de trabalho, quem pode ter direito a um registro profissional, que não é uma coisa, não pode ser uma coisa leviana, que eu tô aqui, fiz uma foto aqui do vizinho, outra ali, a colar, e aí eu solicito um DRT, porque desde que caiu a PEC do diploma, existem várias leituras em vários lugares do Brasil, que cabem várias interpretações, na verdade, e aí nós temos hoje pessoas com DRT, supostamente podendo trabalhar, né, porque você tem a DRT, e apresentando trabalhos de péssima qualidade, de baixíssimo nível. É uma profissão precarizada e uma desqualificação da nossa profissão. E aí, é bem como eu falando, o que acontece? Nós temos as universidades, nós temos os cursos de jornalismo, nós temos os alunos de jornalismo, e aí vem algo que incomoda bastante a gente, que é isso, né? Hoje, vou dar um nome aleatório. O Paulo Azevedo de tal, ele acordou e diz, eu vou criar um jornal. Ele cria. Sim. E eu vou só colocar fake news. Gilmar Mendes disse, nasceu, tem RG, vai a DRT, você é jornalista. Mas para a gente não é assim. Mas claro que não. Exatamente, claro que não. E aí é uma falta de respeito, uma profissão que eu me orgulho muito. Eu tenho muito orgulho. Eu lembro uma vez, eu acho que foi o Santana que falou, que o Santana teve outras profissões, né? Sim. Foi legal, mas ele fala que algo que foi muito, muito importante para ele foi ter entrado no jornalismo. E aí vem aquela coisa realmente assim da questão da banalização. A gente vê profissionais sérios, como tu falaste, e a gente vê, vou dizer assim, nós, tá? Não vou falar das outras áreas, mas nós da imprensa, da área da imagem, a gente está numa pauta, a gente vê quem é realmente que sabe se postar, que não aparece, não sai na cena, né? Não é o que tem que aparecer. Quem tem que aparecer é o centro da tua pauta. E aí a gente vê uma série de coisas, ou aquela coisa assim, que é infantil, mas acontece, não passa. Não passa. Vai lá e passa. Então, assim, às vezes a gente vê que o que acontece? Essa precarização,
a questão da PEC, do diploma, a questão do balaio de DRT, e aí a gente fica pensando, puxa vida, né? E aí, para que estudar então? Para que estar lá? Né? Então, é uma campanha que a gente tem que levar até o final, sim, profissional, tem que estar habilitado, né? E não do achismo, né? Uma coisa empírica que isso que tem me assustado bastante, que é aquela questão assim, o cara foi árbitro de futebol, aí ele vira comentarista e não, mas o árbitro é melhor que o jornalista, porque o jornalista, quem diz que o jornalista não tem condição de falar de arbitragem? Exatamente. Até porque ele poderia fazer um curso, né? Não, e tem. E hoje em dia tem algumas pessoas da nossa geração que eu conheço que não, e tem o da Gaúcho, o Diori, o Diori tem. Tem, mas tem outros. Então, assim, o profissional da imprensa, ele estuda, ao contrário do pessoal que acorda e diz, eu sou porque eu tenho um registro, né? Não, mas a gente vai atrás. Eu, para fazer a melhor imagem, ou para mim fazer melhor imagem de política, ou pauta policial que eu não faço, mas se um dia eu começar a fazer, eu vou ter que ir atrás das minhas referências e como me postar diante disso. Como é que tu vai numa ação, às vezes, da polícia com o DENARC, né? Como é que... Porque a gente, no nosso meio, os colegas falam, tem colegas que é só pauta policial. Né? E aí, fica aqui, na hora que a gente vai fazer ação, porque a gente também, eu brinco, tinha um colega meu que dizia, né, que a gente quer a plasticidade da cena, mas a gente também tem que ser cuidado. Claro, não, até porque os ambientes precisam ser preservados, né? Imagina que nem uma cobertura de guerra, né? É claro que o profissional que está lá, ele quer ver, mas nem sempre o que ele quer ver e ele quer fotografar é o que exatamente precisa ou deve até ser mostrado, porque também existem cenas, né, tanto do jornalismo policial, jornalismo de guerra, tem coisas que não são que vão chocar, né? Tem eu me lembro da minha época de televisão, né, que sempre se falava, mas essa cena tá forte, mas assim, tipo, tu poderia assistir essa cena almoçando, né? Então tem que pensar um pouco nisso, né? Afinal, uma criança vai pegar essa capa desse jornal com essa foto, né? De uma violência, de uma turbulência policial ou de uma violência, de uma agressão. Precisava ver uma imagem muito forte esses dias, eu acho que era de São Paulo, de um cara que era uma câmera da rua e o cara deu um encontrão assim numa senhora de 80 anos, ela caiu, bateu em tudo, se machucou, foi internada e tudo. E aquela cena eu achei muito chocante, porque ela vinha caminhando, era uma senhora de idade, e ele fez assim, tipo, ele deu um empurrão, não pegou nada, foi uma maldade pura, assim. Não era nenhum assalto, para dizer, não que pudesse, né? E, então, assim, eu sempre questionei o que dava para mostrar. E os veículos, né, eles são muito distintos. O que tu mostra na RBS, o que tu mostra na Record, o que a Band mostra, né? Então, e os jornais, da mesma forma, os sites, todos têm... Às vezes tu quer ver alguma coisa mais... então vamos mudar lá para aquele canal, que ali tem sangue, né? Então, a gente... em São Paulo, a minha mãe dizia, né, que o famoso Notícias Populares, ela dizia que se torcer sai sangue. Porque era isso, né? Eu lembro que voltando lá à questão dos recortes de jornais, eu, pequeno, imagina, e de vez em quando vinha umas remessas de Notícias Populares antigas pra mim, né? Sim. E aí eu ia olhar, a capa era sempre um defunto. Sim. Né? E aquela beleza da Grande Goulart, aquele pé em primeiro plano e lá, né? Óbvio que eu era uma criança, estava preocupada, eu não me tipo, eu já estava... Eu nem olhava a pauta, eu olhava o enquadramento. Né? Sim, olhava a foto. Sensacional, né? Mas realmente, eu acho que é um ponto que tu tocou, que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Principalmente dessas questões de violência, né? Porque a gente não sabe aonde, né, foi feita uma curva suicídios. Minha opinião pessoal minha,
eu sou contra que se noticie fulano se suicidou. Eu não sei porquê, mas eu sempre imagino, tem 4, 5 que estão tendo ideia com a doença da depressão, que é algo sério. Pode estimular de novo. Pode estimular, era o que eu precisava. E se encoraja. Mas tu sabe que eu coloco nesse mesmo recorte a violência doméstica. Verdade. Porque, muito. E aí, retomando que eu trabalhei na RBS TV, na TV Com, e depois de alguns anos eu fui para a TV Record. E eu tô há 13 anos na Record, agora que eu tô há 2 anos aqui, né? Então, assim, eu me choquei muito com a maneira a diferença de se contar uma história, né? Claro que não tô dizendo nem que é certo nem que é errado, até porque para isso tem que ter vários canais para que as pessoas assistam o que elas querem e como elas querem. Eu acho que realmente o público ele tem que ter, né, o telespectador tem que ter essa liberdade, mas a gente tem que ter o cuidado, né? E mesmo sabendo que eu tinha a liberdade de mostrar mais, eu sempre tomei esse cuidado, o quanto era o mais, de como era o mais, né? Então, e essa questão da violência doméstica ficou muito clara. A gente tinha muito essa sensação de quando a gente começava a noticiar casos de violência doméstica, daqui a pouco mais tinha mais e mais. Uma outra cena que me chamou a atenção era aquelas brigas de escola, que eles mandam os vídeos, né? Daí tu botava no balanço geral na segunda, na quinta já tinha outro, na sexta tinha outro, na outra semana tinha mais um. Então, assim, parece que daí tu estimula, tu fica dando ideia, às vezes, eu acho, sabe? Assim, eu acho que isso é uma coisa que a linha editorial tem que tomar o cuidado do que aumentou, o que estimulou, do que tu tá noticiando, pra tu não tá dando, porque tu tá dando arma, né? Isso que tu falasses aí, eu tenho uma opinião bem clara. Tu tocou em duas pautas que são bem atuais. Os dois ainda continuam acontecendo. Mas eu vou falar da violência doméstica, né? Eu sou de uma criação onde homem e mulher na casa equilibrado, né? Então eu não sei o que é uma casa que tenha machismo, né? E nenhum excesso de respeito, né? A participação coletiva. E essa foi uma criação muito importante para mim. Por quê? Porque essa foi a minha base, né? E a gente tem que respeitar, né? Respeitar todos. A gente já fala daí, né? Não é aquela, não, eu respeito o senhor, não, tem que respeitar todos, né? E com o teu respeito também ser respeitado. A questão de violência doméstica, a gente sabe, infelizmente, que é algo que esse momento está acontecendo, né? E é muito corriqueiro isso. Eu acho que, minha opinião, imprensa, realmente, o jornal poderia fazer só a pauta disso, né? Eu acho que é interessante a pauta, e aí vem uma questão que os jornais têm que fazer, com campanhas. Por quê? Porque aí, aconteceu isso, a gente e aí traz uma campanha forte, junto com o Ministério Público, junto com as ONGs, né? Uma conscientização dentro das escolas, né? Porque tudo é um caminho, né? E aí traz essa campanha como os veículos até fazem, né? E aí essa campanha vai trabalhar, e aí as pessoas que têm esse caso vão se direcionar lá, porque aí tu traz outras pautas, né? Agora, se não tem uma campanha e tu só tá trazendo o fato, óbvio que isso vai vir, E aquela questão também, que daí é o detalhe, né? Às vezes a foto é a melhor foto, né? Ou a imagem da cobertura jornalística, de televisão, mas aí o título da matéria, ou a cabeça da matéria, a maneira que chama, né? Aí é aquela hora que daí já começa culpando a vítima, né? A mulher é assassinada pelo marido ciumento. Então, como ele é ciumento, ele podia matar a mulher. Coisas desse tipo, né? Ou outras tantas, né? Às vezes é mãe de 3 filhos. Tem uma recente da TV que eu me lembro, que era... A mulher era mãe de 3 filhos e foi encontrada morta. Mas ela era também garota de programa. Então, a manchete era garota de programa encontrada morta. Mas essa garota de programa era mãe de 3 filhos. Daí tu passa
tu não humaniza mais, né? Exatamente. É porque, na verdade, assim, ó, eu não faço as pautas policiais, né? Mas aconteceu um crime, aconteceu uma violência. Primeiro caso não podia ter acontecido. Exatamente. Não podia ter acontecido, mas assim, feminicídio, né? Os feminicídios, um grande percentual, é muito triste esse dado, mas um grande percentual, não sou lá, não é o meu local de fala para falar, né? Mas levanta a bandeira que isso tem que acabar, tem que acabar. Todos temos esse... Mas o feminicídio é algo que, assim, ó, uma boa parte, não sei números, mas com certeza uma boa parte era o cidadão lá, né, que se achava dono, né, da sua ex-companheira e que muitas vezes é mãe dos filhos dele, que nem isso ele raciocina, ele simplesmente não podia se aproximar. Sim. Não podia se aproximar, mas ele se aproxima, ele vai lá e mata. E essa questão de posse, né, que é... Só que tu falou bem, aí na hora que tu vai fazer uma matéria, na hora que tu vai pegar uma imagem, tu não pode... elas têm que estar relacionadas, essa questão, né? Tipo assim, ó... 3 crianças vão ficar praticamente órfãs da mãe, né? E aí tu tá na cena para fazer a foto. Como é que tu faz uma imagem dessas, né? Porque tu não vai registrar o corpo, né? Sim. E aí tu vai pensar, eu vou atrás de um objeto, né? De um reflexo de uma foto, algo para tentar trazer que ali se foi uma vida que é importante para 3 crianças, uma criança. Então a gente também tem que pensar, mas também tem que ter essa questão de humanizar. Não pode fazer uma foto, né, tipo, forte ali, e não é para mostrar violência, porque isso é muito ruim. Então tu também tem que trazer, às vezes, quando tem alguém, uma mãe que ficou ali sofrendo, que perdeu a filha, com feminicídio, uma lágrima caindo, mas não enquadrar tanto, mas aquela tem um sentimento, de trazer aquela coisa da perda, né? Igual na hora a gente pensa, mas assim, são fatos que é lamentável. E aí quando tu vê o jornal, às vezes os jornais, é engraçado que eles pegam e trazem isso mesmo. Eles vêm trazendo fulana de tal, que era a mãe de um homem casado que cometeu, e aí vem trazendo tudo aí já vem já vem a desculpa, né? Os puritanos, aí ó, a boa coisa não era, porque ela era a mãe de um homem casado, e já começa, mas não é isso que está em questão. A questão é que ninguém tem o direito, né? Ninguém tem esse direito de tirar a vida de um outro ser humano. E as imagens, elas ajudam a contar essas histórias que acontecem no dia a dia, né? Praticamente as crônicas do dia a dia. Então, essa questão do fotodocumentário, eu acho que entra aqui também. Daria pra gente linkar. Essa semana passada eu tive no Cine Bancárias, né? Assistindo um filme chamado Pele. Muito legal o filme. Ele é um fotodocumentário com imagens e com fundo daquele cenário, do que está acontecendo, para a gente ter uma ideia, assim. Então, nisso tudo que a gente falou, as imagens têm poder de aproximar as pessoas da emoção, de aproximar as pessoas daquele momento. E como fotodocumentarista, qual é a dica para quem está querendo gravar um documentário, para quem é estudante? Eu digo porque eu estou nessa fase, tá? De gravar um documentário, eu queria uma dica. Venha para esse mundo. Venha para esse mundo, que esse mundo é maravilhoso. E lembrando que eu estou sempre orientado pela Vivi e pela Carla, né? Estou sempre aqui com elas, como estudante de jornalismo, e eu queria muito a tua dica. O fotodocumental, ele tem, eu sempre digo assim, o fotodocumental, eu peguei as referências e tem uma pessoa ainda viva, né, que foi, eu agradeço muito a ele, o Jorge Aguiar. O Jorge Aguiar, ele é a minha maior referência viva e próxima de mim pro documental, porque eu lembro quando eu comecei a fazer meu primeiro documental, que depois eu fui ver que era um ouro bruto assim, e que ele olhei e disse, cara, isso aqui é documental puro, muito bom. E aí eu, um cara do peso do Aguiar, né, dizendo isso, e a gente tinha o mesmo olhar, né, mas humanista, né, e aí eu, puxa vida,
E aí eu comecei a perceber o quê? Né? Que aí vem todos aqueles princípios, né, do estudo um bom fotodocumentarista, que não é equipamento, e sim a questão de o que tu quer documentar, a história que tu quer contar, né? E essa história que tu quer contar não é uma história, mas sim uma boa história. E tu tá retratando, se é um olhar humanista, tu tá retratando vidas, né? Então, vou dar um exemplo de eu tenho vários trabalhos documentais, mas o trabalho que mais eu amo, que mais eu gosto, que é um trabalho que eu digo que para mim foi uma escola, é um documentário que eu fiz que o fotodocumentarista, ele não trabalha assim, eu vou fazer um documental em 1 mês, 2 meses. É anos, né? Então é uma coisa assim que é uma escala, é quase que geológica, né? Trilhões, bilhões. É uma construção. Mas por que isso? Porque assim, o documentário que o ano que vem, espero eu, tudo está se encaminhando bem, vai sair o livro, né? Vila Maria, protagonista da clandestinidade, é a primeira parte, né, do processo desse livro, que até então nem tinha ideia do livro, mas que assim, foi uma convivência de 4, 5, 6 anos direto numa comunidade ao lado do Arroio Barnabé, na divisa de Gravataí com Cachoeirinha. E aí vem uma coisa importante, de alguma forma eu já fazia parte daquele meio, daquela comunidade, né? Eu não era um estranho. Então isso é uma coisa importante, né? Quando tu faz esse trabalho que é antropológico, é etnográfico, né? Que tu tá lá dentro, e aí vem a história, fotografia é o que? Interdisciplinar. Tu tá trabalhando com antropologia, com etnografia, e se estuda muito isso, né? Por quê? Porque tu tá em culturas que são distantes talvez da tua cultura. E aí como é que tu te aproxima disso? Né? Então, tipo assim, um exemplo que eu quero falar. É cultural, em comunidades ocupadas irregularmente, que o gato de água e de luz, né? A clandestinidade de água, tá tudo certo. Sim. A extensão de rede não vai ali, não tem poste. Tem que dar um jeito. Enquanto essa infraestrutura não vem do poder público, isso é cultural deles. Então, dentro disso, eles têm valores e éticas ainda. Não podemos tomar banho tudo ao mesmo tempo, porque como é gato, a pressão baixa, né? Tem tudo isso. Um período de cheia, eles sabem que perde tudo, então alguns se organizam. Quando enche muito, alguns saem, outros não. Alguns vão para ginásio, outros não. Ficam com medo de serem roubados, alguma coisa. Mas, em geral, comunidades pequenas, que é o caso da Vila Maria, a primeira parte desse documental, Vila Maria, protagonista da clandestinidade, é justamente isso. Eles eram clandestinos de tudo. E aí eu documentei em preto e branco, né? Porque isso é algo que é importante. Eu decidi que aquelas fotos iam ser em preto e branco, iam ser todas em filme digital, mas preto e branco. Então elas saíram todas preto e branco. E aí vem aquela questão assim, retratei tudo, retratei a tristeza, convivi com perdas de pessoas, lideranças importantes, crianças que não tinham o que comer, a falta de assistência, às vezes, do poder público, né? O descaso, as pessoas não querendo chegar lá. E aí vem uma série de coisas. Bom, era a clandestinidade. Eles foram protagonistas da clandestinidade. Aí fiquei bem feliz que em 2021 ganhei o prêmio Ajures, né, com esse documental. Vibrei, fiquei super feliz. E aí houve o reassentamento dessas famílias, por isso que o trabalho começou a ficar maior, porque eu digo, bom, acabou aqui, e o que eu faço? E aí eu fui estudar um pouco, né? Fui ler filme, fui ler livros, falei com amigos fotodocumentaristas também do Brasil aí, tipo, falei com o Rodrigo Rossoni, que ele tem um livro bem interessante do MST, né, da questão de uma ocupação.
E aí a gente conversou bastante, o Caio Vieira também do Paraná, que tem um trabalho muito legal, né? Então eu fui buscar para que linha eu vou agora, né? E aí após o reassentamento eu segui acompanhando eles, porque eu não era um estranho, né? Sim. E sempre pegando depoimentos e fotos, tudo, e eu digo, e agora como é que eu vou fazer esse trabalho? Porque era uma segunda etapa, e até aí eu não tinha ideia de ir. Sim. Eu digo, bom, agora eu vou adentrar todo mundo com casas melhores, uma mudança, né? De tudo, água, luz, né? Talvez, e aí eu digo para vocês que é o trabalho do documentarista também. A gente conhecia bem a realidade deles lá. E aí, quem era organizado lá e cuidava bem da sua casinha lá, continuou cuidando ali. Uhum. E alguns que não eram lá, continuaram não cuidando ali. E aí, eu achava interessante quando entrava alguém de fora eu digo que não conhecia, dizia assim, credo, né? Pô, o pessoal ganhou as casas e olha só, são descaso, porco, não sei o quê, falta de higiene. E aí eu explicava, né? Explicava, isso é cultural. Sim. É cultural. O que vai mudar? A cultura dos netos. Os netos já vão nascer com o quê? Já vão nascer num lugar que tem saneamento. Exatamente. Outra realidade. Tem que mudar a geração, né? E aí uma vez, numa conversa, eu falei, né, que o pessoal estava assim, mas não deu certo, só 30 pessoas de 99 também, direitinho, tudo. Eu digo, não, deu certo. É isso. Porque as pessoas querem o quê? Um número exato. Não, são 99 tem que dar certo. Quem disse? A antropologia diz, não. Se um deu certo, tá tudo bem, né? Exatamente. Por quê? Porque eles foram para lá, eles tiveram condições, só que assim, por algum motivo, né, alguns não quiseram, venderam suas casas, isso é comum, venderam, enfim, então aí, garanto, ocuparam outras áreas, enfim. Mas o fotodocumental, ele é longo. Sim. E aí eu disse, eu vou fazer com essas pessoas que ficaram, que eram de lá, em torno de 30, eu vou pegar fotos antigas, que eles apareciam, que era o cenário deles, em preto e branco, e vou fazer o retrato colorido agora. Sim, e eles segurando a imagem. Legal. E eles segurando essa imagem. E aí fiz vários retratos deles, assim, e é legal que o fundo a gente já vê que é uma outra realidade. Casa pintada, micro-ondas, enfim, é muito lindo. Então deu certo. E aí depois disso eu digo, estou com 2 trabalhos, que aí esse se chamou, o segundo documental, Memórias e Reflexões de um Novo Mundo. Novo Mundo, que é o condomínio habitacional que eles foram. Então, memórias de lá e reflexão de onde eles estão hoje, né? As reflexões que eles... E aí vem a questão, um novo mundo, né? Um novo mundo condomínio e um novo mundo que diferente, né? Sim. Da Vila Maria. E aí eu digo, isso daqui tá muito bom. Eu digo, agora eu vou em busca de um livro, né? Porque a gente tem que deixar essa história bem contada. Então, o fotodocumental, tu pode fazer uma exposição, tu pode fazer um livro, tu pode fazer palestras, mas tu tá contando uma história. Então, é muito legal. É um processo. Essa brincadeira que eu falei aqui em alguns minutos é 10 anos. Imagina! 10 anos. É repertório, né? É 10 anos. Deixa eu aproveitar que a gente está falando sobre esses processos, né, de criação e tudo. Queria que tu contasse, para quem não sabe, de como foi a tua coordenação, a parte que tu dirigiu do Varal de Fotografias dos 80 anos, que tem uma peculiaridade, né? Porque, na verdade, foram 2 edições, a primeira ainda na pandemia, então tudo de forma virtual, e que nós conseguimos encerrar de uma maneira muito linda, né, nos 80 anos, Foi lindo demais. Que né, fez aí, no caso, a impressão dessas fotos. Queria que tu contasse um pouco como é que isso começou, né? Eu sei que a Mônica Cabanhas, que criou junto contigo toda essa ideia, queria que tu contasse isso pra gente. A Mônica é muito legal. A Mônica lá da Alemanha, né? Exatamente. E ela toca horror, e ela dá ideia, e eu digo, olha, essa ideia é boa. Ela de longe está sempre muito perto, né? É impressionante. Eu gosto muito da Mônica. E ela é bem isso, ela te dá uma adrenalina que... E foi bem interessante, porque a gente foi buscar aí, né,
Bom, tem aí o pessoal que participou, que eu gosto muito, são vários, né? Mas Dulce Helfer, né? Friolini, e tem a turma nova aí também, tem um pessoal muito bom, Matheus Brooks, a Alina, né? E aí o Varal é legal porque o Varal traz isso. Eu gosto do Varal porque assim, ó, a exposição, isso é a estética de cada um, mas aquela exposição que tu chega e ela tá despida para ti, me olha, pá, beleza, aquela que tem quadro, que é anti-reflexo, ou é que tem reflexo, que tu fica contando aqui para ver direito, melhorando. E o Varal não, o Varal ela tá ali, o Varalzinho é simples, prendedor, tudo numa ordem, e aí vem aquele material maravilhoso de todo mundo. O Rafa Seabra também, uma muito legal de galo de rinha. Então assim, a narrativa do Varal é muito legal. Tem uma foto do Lauro que eu acho muito legal, da Zero, do Lauro Alves, que houve isso é legal, o olhar, né? Houve um vendaval aí e caiu, não sei se você se lembra, caiu uma estátua da Liberdade da Havan. Sim. E ela caiu. Foi no litoral norte, né? E o poste, tipo, uma lança, né? Uhum. E assassina ali, né? De forma brutal. E alguns comemorando, outros, enfim, não sei porquê. Mas o mais interessante, e o Lauro foi divino ali. Ele olhou, vocês viram que na Feira das Lojas tem retratos, né, de modelos pequenos, e tem uma guriazinha, coisa mais querida, com um balão, assim, um chiclete fazendo ou mostrando a língua. Ela tá mostrando a língua, ela tá assim, mostrando a língua. E ela tá mostrando a língua tipo de deboche, assim, né? E aí ele enquadrou direitinho. Aí está, tipo, ela meio que debochando. Né? Mas, claro, eram as coisas que nunca ia se imaginar. E aí ela tá mostrando a língua. Não era um balão. Ela tá mostrando a língua e tipo, debochando. Viu? Bem feito. Algo assim, sabe? E aí vem isso, né? Que o Rogerinho Soares, né? Grande Rogerinho, mestre em semiótica, ele fala os signos, né? A fotografia repleta de signos, assim. E tá tudo ali. Né? E aí traz essa coisa, né? Tipo, mas, o cara olhou aqui e não foi uma foto que ele chegou e clicou. A gente sabe que não foi. Ele buscou uma linguagem subliminar. Né? Exato. Por quê? Porque já tinha algumas coisas lá atrás também. Então a foto, tudo bem, a foto estampou o quê? Um temporal, caiu, mas já ficou subentendido outras coisas. Sim. Traz um conceito todo. Exato. E que todos nós temos a nossa bagagem, né? Também, né? A nossa leitura, né? Os nossos conhecimentos. E aí é a hora de botar tudo na caixinha, dar uma sacudida para botar em prática, né? Tem o Friola, um dos maiores vencedores do plenaria, né? O Friola é muito legal, porque o Friola tem muitas histórias, né? E o Friola, uma vez, a gente começou e não terminou um trabalho, eu e o Acurso, de fazer um documental dos fotógrafos do Rio Grande do Sul, e a gente parou em 4. E isso, eu tô falando até de primeira mão aqui, porque pouca gente sabe disso. E a gente começou com 4, né? 4 fotógrafos, né? 2 já morreram. Né? A gente entrevistou o grande Assis Hoffman e o Guerreiro. O Guerreiro a gente entrevistou na Ari e o Assis Hoffman na Zona Sul. E depois a gente também entrevistou o Friola e o Leonidas Traian. Né? Só que aí a gente parou, enfim, não deu continuidade. E o Friola foi uma tarde tão prazerosa, porque o Friola ele contava muitas histórias, e uma delas foi muito engraçado, que ele disse, eu sempre digo para ele, conta essa história, ele está na época no Olímpico ainda, e os fotógrafos ficavam na beira do gramado, o setorista fotografando ali o trem, e olha o que é olhar, né, do fotojornalista ligado. Ele disse para o colega dele, os 2 jogadores, que eu não lembro o nome, do Grêmio, eles estão estranhos, né? E o cara, o que estava do lado, se ligou. E ele ficou monitorando.
Ele viu alguns movimentos. E é muito legal, isso tá no jornalzinho da Arfoc, ele mostrou. E aí ele clicou na hora que, não me lembro o nome do jogador, deu um beijo na boca do outro jogador. Nossa, super inusitado. Deu um beijo. E ele clicou na hora. E aí, ninguém disse que os jogadores... Não, ele ficou atento, né? E aí eu digo, o fotojornalismo tem isso, né? A gente... Por isso que a gente fala da história da banalização. Sim. Né? Que a gente sempre diz, tu vai com uma pauta, tu tem que ir ligado, né? Tu tem que ir ligado que quando a gente trabalhava com filme, tu não podia gastar tudo. Sim. Que nem eu vejo hoje show. Show é 2, 3, 4 cliques. Não é gastava rolos. Né? Tu sabia em um momento, é isso aqui. E impressionante. Eram franco atiradores, né? Era certeiro. Né? Então, porque tu controlava isso daí. Tu não podia... e imagina, às vezes, tu perder isso daí. Porque tinha o risco, né? Porque na parte amadora, né? Quem nunca fez os seus fotinhos de final de ano, chegou, né, no litoral, chegou para revelar e não tinha nada. Mas isso... Perdeu tudo. Não, mas eu vou dizer, quem nunca? Eu já fiz. Nunca me esqueço, um passeio de lazer Maquiné. Eu era amador ainda e jurava que tinha rodado o filme e não tinha rodado o filme. E aí não tinha nada, né? Mas a gente aprende. Né? Agora, depois tu colocava aquele rolo no escuro, tu colocava no vento, na chuva, no frio, né? Tu tava pronto para... Ainda não podia dar nada errado. E era legal que tinha uma coisa que às vezes a gente comprava o rebobinado, né? Às vezes com um trabalho mais longo assim que a gente ia fazer, tipo um documental um negativo, e aí o rebobinado ele sai mais barato. Hoje o filme é um absurdo, né? Sim. Mas antigamente, como era só filme, aí dizia, pega o rebobinado, o pessoal dividia papel, né? Papel fotográfico. Sim. E aí tudo, e aí isso hoje encareceu muito. Mas tem uma gurizada boa que às vezes eu vejo que tem curiosidade do analógico, e essa curiosidade é boa, né? Sim. Porque se tem curiosidade, e aí vem aquela coisa, se vai para o analógico tem que pensar, porque não está vendo nada, né? Não está vendo nada. O digital hoje é uma maravilha. Sim. Às vezes eu fico pensando, né? Às vezes tem fotógrafos amadores, às vezes que estão fotografando uma manifestação e eles ficam ali, eu vejo que eles ficam numa dificuldade e eles mexem em tudo, até chegar... Não, pra gente, na época do filme, a gente já sabia o ISO, já sabia o que queria. Nós vamos deixar a velocidade aqui, tu não pode ter foto tremida. Sim. Né? As pessoas estão em movimento. Hoje, as tecnologias das câmeras têm o Alcervo. Né? O Alcervo, tu tá com foco contínuo das pessoas em movimento. Né? Então, esse é o que tu tá fazendo. Tu tá na praia fotografando um campeonato de surf. Né? O cara tá dropando lá um campeonato de skate. Tu tem que entender o que tu tem naquela câmera digital ali. Sim. Tu tem muito para fazer um bom uso. Né? Um modo de focagem. E aí a gente entra nos 15 minutos da técnica. Sim. Né? Que eu ironizei, óbvio, né? Mas que é importante. Sim, agora vamos para a técnica. Tu já sabe que tu vai pegar o sentimento, que tu vai pegar, enfim, né? Todo o contexto. E aí vamos para a parte que é importante também. O clique. Movimento. Não pode deixar tremer. Sim. ISO, né? Hoje, na época, a gente falava, no filme era granulação. Hoje é ruído. As coisas mudaram. Sim, a linguagem. Mas assim, o romantismo do sal de prata, do filme, da película, nunca vai morrer. Tem que ser revisitado, né? Nunca vai morrer. Tanto que tá até hoje aí. Né? Tá até hoje aí. Referências. Leão, poderíamos continuar todo dia conversando, que histórias não faltam, mas assim, para a gente encerrar, o que um bom fotojornalista precisa ter? Qual é a tua dica? Eu acredito que
o fotojornalista, né, que está começando, Sim. né, que está pisando em pé direito ou esquerdo, porque os dois pés são bons, né? Eu não sou supersticioso. Que está pisando com os pés nessa área maravilhosa, nessa profissão maravilhosa, ele tem que ter, eu acho que isso é opinião minha, né? Ele tem que ter humildade. Por quê? Às vezes tem pessoas que dizem assim, não dá para ser muito humilde. Pelo contrário, né? Quando tu tem humildade, tu sabe o teu local, né? Tu sabe quando tem que ficar quietinho, tu sabe quando tu tem que só observar, e tu sabe quando o teu tamanho de pequeno ele vai para médio e depois para grande. Então isso é humildade. Quando tu não tem a humildade, né, tu perde tudo, né, nessa questão do respeito, tu acha que tu sabe tudo muitas vezes, né? Porque não precisa estar tudo pronto. Sim. Né? Eu falei humildade, né? Porque se fosse outros tempos, talvez eu falaria outra palavra, né? Mas hoje o que eu vejo muito é isso. Parece que isso aqui, né, a tecnologia em si resumiu muita coisa e humildade para ler um livro. Vejo que muitos não têm. Não tem. E não é nem ler livro digital, né? Outra coisa, humildade para ir ver dos colegas novos. Tem muito colega novo. Eu aprendo bastante. Essa troca, né? E uma turma humilde. Uma turma que, sabe? Ninguém... Então, a humildade eu acho que é o primeiro passo, né? A humildade é essa questão de tu saber que tu está começando e que tu tem muito a aprender. Imagina, se a gente nunca para. O aprendizado é infinito, mas o começo é muito importante. Saber ouvir bastante. Eu escutei muita velha guarda, muitas histórias, tudo. Porque, assim, eram as histórias, eu brinco, né? Isso aí também dá um livro, histórias analógicas. Né? Boa, é verdade. Mas o processamento da fala deles toda digital é isso. Esses dias o Ziga, o presidente da FOC, a gente estava comentando, às vezes tem encontros e vai alguns colegas da velha guarda, e a gente vê que o pessoal não fica na volta, não extrai aquilo ali enquanto os caras estão vivos. Então, assim, a gente tem muito a aprender, só que a gente tem que ter humildade, né? Tem que ter humildade. Bom. Humildade. Com essa palavra encerramos esse podcast que foi uma maravilha. De mais uma aula, né? Uma aula. Jorge Leal, muito obrigada. Aprendemos todos aqui. A troca, sempre muito importante.